a gente tinha 2 textos, como tem sido comum para a ESA, tá? 2 pequenos textos ou apenas um textinho de apoio, isso tem sido o padrão da ESA nos últimos anos. Então, o que a gente tinha aqui, ó? A gente tinha esse primeiro texto de apoio que falava sobre a relação entre a prática de exercício físico e a saúde mental. Acho que para todos nós aqui isso tem sido um comentário comum, inclusive nossos alunos, acho que tinha uma coisa que eles podiam até buscar de repertório a partir da nossa própria experiência aqui. Quem é nosso aluno e teve contato com as nossas salas VIPs, com a nossa psicóloga Priscila, deve ter visto ela falar sobre esse assunto. É uma coisa que a gente reforça muito aqui no Estratégia, a importância de, claro, você vai ter que estudar muito, mas você não pode deixar a sua saúde de lado. E a prática de atividade física, ela é uma maneira de você manter a sua cabeça ativa. Ficar sem fazer algum tipo de atividade física é algo que pode fazer mal para sua cabeça. A gente sempre fala isso. Nossa psicóloga fala isso demais para vocês o tempo todo. Então eu espero que essa experiência que vocês tiveram com a gente ao longo do ano, a maneira como a gente veio falando com vocês ao longo do ano, já te indicasse até alguns caminhos possíveis aqui, né? E isso estava aqui nesse primeiro texto, tá bom? Então, a gente tinha isso aqui falando, tinha alguns estudos aqui que ele mencionava, ó, falando sobre como essa prática de atividade física, ela ia diminuir riscos de determinadas, tanto distúrbios quanto doenças neurológicas, né? E tinha até aqui algumas figuras de autoridade, algumas organizações, como a OMS, que estavam sendo mencionadas. Poderia usar algum desses elementos com muito cuidado, tá? Lembra aquilo que a gente costuma falar. Beleza, talvez você pudesse puxar inspirações daqui, o texto de apoio também está aqui para isso, para te ajudar a recortar esse tema, mas não esquece que se você fizer uma cópia ou se for muito específico, tipo, estou usando apenas o texto de apoio, pode ser que você perca ponto. Talvez não impacte tanto sua nota aqui, talvez não impacte sua aprovação aqui, mas é um risco. Então tem que tomar cuidado, mesmo que você mencione coisas do texto, tá bom? Então toma cuidado para não usar termos muito específicos, isso já teria resolvido um pouco para você, tá bom? E a gente tinha mais um textinho, que na verdade era uma imagem, né? E essa imagem nos dava ali uma frase que dizia: não faças do teu corpo a tumba da tua alma. E tinha essa frasezinha aqui, falando sobre essa relação entre corpo e alma. Olha, se não tiver um de vocês nessa prova que soltou o latim em cima da gente, falando que corpo são, mente sã em latim, assim, eu sou, sei lá, um eletrodoméstico, porque eu tenho certeza que algum de vocês vai fazer isso, porque de fato seria um caminho possível, né? Falar sobre essa relação entre o corpo e a mente, porque esse era o nosso tema. Então, os benefícios da atividade física e o equilíbrio da saúde mental. Então, cuidado, quando a gente tem esse E aqui, isso indica pra gente que todos os assuntos têm que ser mencionados. Então, para que você vá bem nessa redação, você precisa falar sobre esses benefícios e também precisa falar sobre saúde mental. Quando ele fala os benefícios da atividade física e o equilíbrio da saúde mental, ele está relacionando diretamente isso com isso aqui. Então, você era esperado que nessa redação você fosse capaz de falar por quê, né? Porque você achava, né? Qual era o seu ponto de vista? A atividade física era benéfica para a saúde mental. Então, isso é o que era esperado de você. E aí, você podia ir para muitos caminhos aqui, tá bom? Você podia ir para diferentes caminhos. Coisas que eu acho que poderiam ser úteis aqui para você. Primeiro, pensar uma parte até muito científica, que eu não sei até que ponto vocês têm dado as matérias que vocês estudam para a prova. Então, falar sobre isso a partir de uma perspectiva muito material, tipo, a atividade física é capaz de produzir endorfina, que é um hormônio que é muito ligado à felicidade, portanto, ela pode ser benéfica. Esse tipo de comentário que tem muito a ver com biologia, mas que não deixa de ter a ver com química também, talvez alguns de vocês tivessem conhecimento. Então, isso era um caminho a pensar, porque isso tem a ver com uma questão muito material da coisa, uma questão muito física, né? Assim, isso é muito quantificável. Isso não é apenas algo que a gente está falando meio por alto, né? Então, isso é muito quantificável. Então, você poderia partir para esse caminho, que é um caminho de pensar
cientificamente mesmo. E aí pensar toda essa questão da endorfina, da produção de endorfina, tudo mais. Você tem um caminho que você poderia pensar também, que é pensar sobre esses efeitos no seu tempo mesmo, o estabelecimento de rotina, sabe? Porque esse estabelecimento de rotina aqui é importante. Tem um livro que eu sempre falo para vocês, que é um livro do Murakami, que é um dos poucos livros de não ficção do Murakami, que chama Do que eu falo quando falo de corrida, que é ele contando por que ele começou a correr, né? E aí nesse livro o que ele fala é que quando ele tá correndo, a única coisa que ele tem que pensar é em botar um pé na frente do outro. E isso, para quem tem uma rotina muito atribulada, é uma coisa muito importante. Várias vezes aqui, vocês já devem ter visto eu, Priscila, Marco, a gente tá sempre postando que a gente tá na academia aqui, né? E uma parte é por conta disso. É porque a gente vive uma rotina atribulada na estratégia e aquele momentinho do exercício é aquele momento que você se desliga das preocupações e se preocupa apenas com aquela execução de movimento, com aquele exercício. Então, esse treinamento do corpo, ele funciona não apenas para um fortalecimento, mas também para que a sua cabeça dê uma desligada. Então, o exercício, ele é capaz de fazer, quando você tem uma rotina, principalmente mental, muito atribulada, ele é capaz de conseguir dar uma acalmada nessa sua rotina, nessa velocidade que a sua cabeça funciona. Isso vale também para quem está estudando muito, né? Quem está naqueles momentos que está estudando muito, ter momentos de pausa são momentos importantes, porque essa pausa garante o bom funcionamento do nosso corpo, né? Garante que a gente está pensando em outra coisa. E por isso também é muito bom para a sua saúde mental, né? Então tem uma parte aqui, é uma parte muito subjetiva, né? Eu sei que várias vezes vocês têm a tentação de falar sobre padrão de beleza, tá? Que várias vezes vocês têm a tentação de falar sobre se a pessoa faz mais atividade, então ela vai ficar mais próxima de um padrão de beleza e isso vai ser bom para a saúde mental dela. Eu entendo, mas eu tomaria cuidado com esse caminho, tá? Dependendo de como você escrever, isso pode não soar muito bem. A gente tem que tomar cuidado para não estabelecer algumas relações que são muito diretas e muito óbvias. Por exemplo, falar que uma pessoa que faz atividade física com regularidade é uma pessoa automaticamente mais próxima de um padrão de beleza. Isso não é verdade. É claro que uma pessoa que tem uma prática de atividade física vai ser uma pessoa mais saudável, o que não necessariamente está ligado a padrão de beleza. Então, eu tomaria cuidado com essa ligação, que eu sei que alguns de vocês podem acabar fazendo. Então, cuidado com isso. Isso pode acabar dificultando a sua vida. Tem alguns repertórios que eu acho que você poderia usar que estão ali no próprio texto. Por exemplo, essa coisa do que a OMS aponta, talvez isso pudesse ser um caminho para você. A gente tem como citar essa coisa da filosofia grega, inclusive, né? Acho que isso é até um repertório importante que você poderia usar nesse sentido. Você teria como usar como repertório toda essa questão da cultura da antiguidade clássica, né? Porque na antiguidade clássica, isso é um pressuposto. A gente, quando fala de atividade clássica, da cultura da antiguidade clássica, a gente também está falando sobre uma população, sobre um grupo que tem essa ideia de que o treinamento do corpo e da mente são muito correlatos. Então, você teria como usar de repertório, por exemplo, esse conhecimento da história da antiguidade clássica, né? Acho que também pode ser um repertório, isso que a gente falou sobre ciência. Esse livro que eu falei do Murakami, não sei quantos de vocês vão se lembrar de eu ter falado isso em aula, mas também dava para usar como repertório, mas eu acredito, principalmente dado que a gente tinha ali aquela imagem, né, que é de um filósofo grego, acredito que muitos de vocês iam acabar indo por esse caminho aqui, por esse caminho de você olhar para essa complementaridade, né, de você estar são em todas as áreas do seu corpo. E a saúde mental, como ela entra nisso aqui. Tomem cuidado com algumas coisas como falar apenas sobre treinamento de corpo e disciplina. Isso não tem a ver necessariamente com saúde mental. Tipo, você é uma pessoa que vai muito na academia, você tem mais disciplina, você foco, força e fé, cuidado com isso. Isso muitas vezes pode ser mais penoso até para a sua saúde mental do que não. Então, toma cuidado com esse tipo de comentário quando vocês forem fazer essa redação, certo? Não vou ficar aqui trazendo um monte de outros caminhos para vocês, a gente pode ir conversando. Quem quiser me mandar mensagem para me falar como foi, o que colocou, pode me mandar, manda lá no meu fórum, manda nas minhas redes sociais. Para quem não tem meu Instagram, é @professora Celina Gil.